Olá a todos, olá a todas aqui presente, né? Meu nome é Guilherme, né? Hoje quem é o coordenador, quem comanda os trabalhos do mesa de debates, né? Hoje a gente vai dar continuidade, né? Estou falando aqui baixo por causa do horário, né? A gente vai dar continuidade um pouco, né? Sobre a nossa discussão sobre o livro do Manifesto Comunista, né? Trazendo a discussão dos 90 anos do livro do Manifesto Comunista, né, escrito por Trotsky, né, um texto bastante importante sobre a obra, né, que o Marx escreveu, né, e a gente vai discutir um pouco sobre esse importante escrito que o Trotsky fez sobre esse livro, né? Então, lembrando, né, antes da gente começar, para deixar a sua curtida, né, deixar no canal, né, se inscrever no canal, curtir a página do Facebook do Mesa de Debates e também seguir a página do Instagram, né, do Mesa de Debates, que foi criada recentemente. Então, perante isso, então vamos discutir a obra, né, esse texto, né, digamos assim. O Trotsky falava aqui, primeiramente, que mesmo o livro, né, passando 90 anos, né, quando foi escrito na sua obra, né, ele coloca que o livro se mantém bastante original, né. O Trotsky estava certo, né, quando ele falava que o livro é um livro fantástico e, de fato, o Manifesto Comunista é um livro fantástico, né? É um livro que dá para a gente, inclusive, no meu ponto de vista, dá para a gente extrair muita coisa, né? Muita análise importante, muita análise pertinente, né, em relação ao livro, né? É, Antes da gente começar, é importante eu, relendo esse texto, eu me lembrei de um texto do Perry Anderson, né, que ele falava das transformações da análise marxista, né, que a análise marxista ela não é algo estático, né, ele é dialético, então ele vai se transformando, né, com os avanços do capitalismo. E o mais interessante de tudo isso, né, é que mesmo com essas transformações, e acho que isso o Trotsky relata bem no seu livro, né, mesmo com as transformações, a base do marxismo ela não se perde, né? A base do marxismo ela não se perde, ela não deixa de se perder por conta dessas transformações. Ou seja, é uma teoria que consegue se adaptar a diferentes épocas, diferentes desenvolvimentos do capitalismo que teve na humanidade. É muito legal fazer essa discussão porque muitos críticos do marxismo, ao meu ver, e eles colocam a teoria como se fosse uma teoria antistática, né, que como se não sofresse transformações, parecendo que é algo, né, bastante dogmático, sendo que não é, né? E acho que, de acordo com as análises do próprio Marx, a gente percebe isso, né? Tanto é que em 1872, Marx e Engels reconheciam que existiam uns trechos ultrapassados do Manifesto Comunista. Mesmo eles não querendo mudar esses trechos do livro, inclusive, além de o livro ser importante
peça de análise dentro da política, dentro da economia, da sociologia. Ele é um livro bastante histórico, né, que dá para a gente entender o desenvolvimento da história também. Ou seja, um livro bastante riquíssimo, né, que além de tudo isso, né, acabou se transformando num documento histórico. Ou seja, a primeira questão, né, que se mantém no livro Manifesto Comunista é a concepção materialista da história. É o desenvolvimento materialista da história. Tipo você enxergar o modo de produção determinando todos os determinando a economia, mas também em todas as esferas da vida, né, a política. Esse modo de produção faz esgotar, e com isso, perante essa crise do modo de produção, vai surgir um novo modelo de sociedade, né? Quando, quando esse novo modelo, quando esse velho modelo não tem mais nada para oferecer e entra em crise, surge algo novo. Essa concepção materialista, o Marx, conforme a gente viu no primeiro vídeo, quando a gente fala sobre esse tema, o Marx ele consegue se expressar bem quando ele vai falar da Revolução Burguesa, vai falar o que a burguesia transformou na nossa sociedade, né? Então, um trecho bastante interessante que tem a ver com essa questão do desenvolvimento materialista da história, né? Outra questão, né, é a questão da luta, a tese da luta de classes, né? A tese da luta de classes, que enxerga que existem duas classes, né? Que a história, a sociedade é dividida em classes com interesses antagônicos que começam a lutar entre si para defender seus próprios interesses. Né? Uma classe que defende, né, o velho, e uma classe que quer o novo, que quer a transformação do novo. Né? E é legal de saber disso, porque tipo, que parte do materialismo, né, dessas transformações que eu citei anteriormente, elas acontecem através das ações dos indivíduos, né? E com as ações dos indivíduos. E o que acontece? E essa teoria da luta de classe dos indivíduos se confrontando entre si, elas se opõem, né, às teses do bem-estar comum, da unidade nacional, que, na verdade, quando se discute esses termos, né, você coloca indivíduos dispersos, sem definição de caráter de classe, no mesmo plano, e você coloca os interesses da burguesia como se fossem os interesses gerais, né? É um meio, né, em última instância, para você justificar os seus interesses, porque eu não vou chegar uma pessoa e falar, eu sou um burguês, não vou chegar para um trabalhador e falar, tipo, o que o Estado vai votar vai ser em interesse a mim, né? Mas não, vai ser de interesse à nação, né? Tanto é que é interessante fazer essa discussão, porque muitos setores que criticam greves, os trabalhadores defenderem seus direitos, na verdade estão, né, prezando pela unidade nacional, né, pelo interesse do bem comum, que na verdade não tem nada de comum aí, né? São interesses que
são meios para poder justificar os interesses da classe dominante, como é que colocam os indivíduos num plano assim abstrato, como se não tivesse interesse de classe, e fala assim, agora essa medida vai ser para todo mundo, né? Sendo que a gente sabe, né, que não se pode governar para todo mundo, né? É importante dizer isso, né? Porque se a gente for pegar, né, os, se a gente for pegar, por exemplo, a social-democracia, o reformismo falavam que vão governar para todos. Eu vou tentar fazer um exemplo mais concreto, pegar a situação aqui do Brasil. Né? Candidatura do Guilherme Boulos em São Paulo, tá no segundo turno, disputando com Bruno Covas. Né? Toda essa política de que o Boulos fala que não vai criminalizar os empresários, que vai olhar para todos com um olhar especial para os mais pobres, na verdade o Boulos, né, quando ele preza isso, ele acaba, né, acaba abandonando um conceito classista, né, porque na verdade o que o Boulos deveria falar, ao meu ver, né, que vai defender os interesses dos trabalhadores, que é impossível defender os interesses comuns. Né? Mas como que ao mesmo tempo o povo faz essa manobra de dialogar com os grandes empresários para falar que eles não, ele não é um cara radical, ou que o que ele propõe não tem nada a ver com radicalismo e tudo mais. Na verdade, ele abandona o conceito classista que perante essa situação que, que, que nós estamos vivendo não serve como alternativa. Né? É muito ruim, ao meu ver. Né? Inclusive, nós vamos fazer isso, tentar elaborar isso em discussões com próprias pessoas do pessoal, né? E também com a RT, né? Fazendo uma live sobre a FIT, nós vamos desenvolver essas questões sobre a candidatura do Boulos melhor. Mas eu acho que é importante trazer esse debate à tona, né? Como a gente fala de interesse nacional. E é muito interessante, né, que existe um amplo setor que fala de defender a unidade nacional, os interesses bem comuns, que poderia ir desde a extrema-direita, né, e até os setores reformistas, setores sociais-democracia e tudo mais. O Bolsonaro fala, né, da unidade nacional. Quando ele fala do Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? É parte de resgatar essa unidade nacional. Né? Bebendo uma água aqui, que tá calor. Né? E é parte de resgatar essa unidade nacional. Então, cabe, né, inclusive, já que a gente está falando de esquerda, falando da candidatura do Bolso, cabe a discussão aqui, ao meu ver, né, que candidatura que a esquerda quer construir no próximo, e que alternativa que a esquerda quer ser. Né? De novo, ao meu ver, eu acho que é muito ruim os passos que o Boulos vem seguindo, né, nesse segundo turno, até mesmo no primeiro turno, né? Porque agora no segundo turno algumas coisas ficam bastante claras, né, em relação a isso, né? O que acontece? Essa luta de classes, né, é uma luta política, né?
é uma luta que em última instância vai defender a tomada do poder do Estado para poder tomar as decisões políticas para si, né? Esse é o papel do proletariado, né? De ser agente da política ao tomar o poder do Estado, que a gente vai trabalhar aqui essa ideia posteriormente. Então é importante colocar aqui que que a luta de classe então é uma luta política, né? Não é somente uma luta econômica, por exemplo, numa greve, né? É uma luta que em última instância serve para a tomada do poder, né? Em última instância serve para poder ser agente das decisões políticas da sociedade, coisa que o proletariado não é. Quem é agente das decisões políticas da sociedade é a grande burguesia, são os grandes empresários, os grandes banqueiros que, através do capital, decidem sobre tudo, né? Agora, o Trotsky, né, vai falar sobre a questão das leis econômicas, né? O Trotsky faz alguns conceitos que o Marx elabora que serve até hoje, né? Apropriação da mais-valia pelos capitalistas. Isso acho que não precisa nem dizer, né? Hoje se existe hoje jornada de trabalho, se existe gente trabalhando 8 horas e ganhando um salário, né? Isso significa que o conceito da mais-valia se mantém desde a época do Trotsky e desde a época até agora, né? Que o proletário trabalha 8 horas por dia e recebe 1 hora do seu trabalho e o resto vai de lucro, né? Então, esse conceito em si, ele se mantém. Ele nunca deixou de existir. A questão da concorrência, né, como lei fundamental das relações sociais, né, o capitalismo se mantém através da concorrência de indivíduos tentando buscar um lucro maior, tentando buscar destaque maior, né? É uma lei da economia que se reflete, né, em outras esferas da vida, né? Essa questão dessa coisa da competitividade, do indivíduo ser competitivo e tudo mais, né? E que é algo da economia, né? Que quando a gente está falando de dois capitalistas tentando buscar sua maior taxa de lucro no setor do comércio, né? Na mesma área comercial. E o que acontece? Né? O desenvolvimento do capitalismo, que ao mesmo tempo que a gente sabe que gera miséria, né? Porque gera rebaixamento de salário, gera desemprego, gera uma condições de vida bastante precária para os trabalhadores, mas também para a grande maioria da sociedade. Ela é o caminho da revolução socialista, né? A partir do momento, né, que o proletariado não se vê como saída para sua fome, para sua miséria, ele vai se revoltar contra esse sistema que existe hoje. Eu já fiz algumas entrevistas, né, nesse canal e muitos afirmam, né, que a questão desde o professor Carlos Zacarias, que fez a entrevista na semana passada, e também com o Heller Gonçalves, né, diretor do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, ambos afirmam corretamente, né, que com o fim do auxílio emergencial a miséria vai aumentar vai aumentar muito, né, e que a possibilidade de ter revoltas em 2021 é muito grande. Me lembro, né, tem aquele livro famoso, O Arte da Guerra do Sun Tzu. Eu tive a oportunidade, sim, de ler esse livro.
E esse livro tem uma passagem muito interessante que eu acho que tem a ver com essa situação, né? Quando ele fala assim, quando alguém, um exército, se sente humilhado com outro exército, né? A chance de criar uma revolta, uma ira muito grande, que do exército que foi humilhado contra o exército que humilhou, é muito forte, muito possível, ao ponto de que essa força do exército possa acabar com o cara que estava humilhando, né? É a mesma coisa, a gente pode citar outro exemplo também, você pensa a mesma coisa daquele cara que foi humilhado por sempre na vida, uma hora esse cara vai se revoltar, né? E acho que vale a mesma coisa do proletariado, né? O proletário que sofreu a vida toda, né? Foi humilhado a vida toda, por ele apanhar muito, né? Igual o exército humilhado que o Sun Tzu fala no livro da Arte da Guerra, ele vai, né? Se revoltar e vai, né? Tomar o ele vai tomar o poder, vai reivindicar a revolução, vai preparar o caminho da revolução socialista para transformar radicalmente, né, a sociedade, que é outro conceito que o Boulos, né, já que a gente está falando do Guilherme Boulos do pessoal, erra, na minha opinião, que é a questão do termo ser radical, sendo que a esquerda ela precisa ser radical, né, para poder transformar radicalmente a sociedade, e que não é errado, equivocado, né, se falar que não é radical. O Boulos, pelo que me parece, voltou um pouco atrás dessa questão, mas ainda é muito insuficiente para muito insuficiente ainda para trazer uma mudança qualitativa da sua candidatura que possa servir de fato como uma alternativa. Hoje, por hoje, como as coisas estão caminhando para o sentido inverso. Não somente aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro também, né? Coisas básicas agora que o Trotsky falava, né? Que a tendência é fazer com que o capitalismo deixe os trabalhadores cada vez mais pobres, né? Ou seja, com a questão do rebaixamento de salário, né, com na questão do aumento da inflação, o proletariado fica cada vez mais pobre, né, fica cada vez mais numa situação de vida mais precária do que ele se encontrava antes, né? Aí tem uma discussão bastante interessante, né, que é a questão de como funciona hoje, que eu vou tentar fazer aqui, né? Muitos falam que a situação dos trabalhadores hoje são bem diferentes da época do Marx, né? Primeiro elemento, né, que a gente precisa constar aqui que essa tese se sustenta, que ao meu ver equivocado, mas ela se sustenta através de um crescimento econômico e que favorece de forma relativa em alguns setores ou de forma mais absoluta em outros setores, uma parcela pequena do proletariado que avista que, que não significa que a condição de vida melhorou, né? Hoje a gente tem a questão da precarização do trabalho, né? Na questão do toyotismo, né? Que as relações de trabalho vão ficando cada vez mais precárias, né? A questão de terceirização, né? Mas se a gente for ver nessa precarização do trabalho, pode se constar, né, que pouca coisa
muda em relação à época do Marx. Eu tenho relatos assim em livros, né, que chama Aplicar a Estação Tem Rosto de Mulher, um livro muito bom, organizado pela Diana Assunção, dirigente do MRT e que foi candidata pela bancada revolucionária emprestando a legenda pelo PSOL, né, que contava as condições de trabalho que essas trabalhadoras terceirizadas viviam, né, desde questão de fazer esforço para poder limpar o chão da universidade, não ter produtos de limpeza, né, adequado para poder limpar a universidade. Eu estudei na PUC, né, e nos meus primeiros anos eu lembro, né, bem que as terceirizadas da universidade que eu estudava, né, comiam pão mofado, um refeitório cheio de barata. Aí lendo posteriormente o livro da situação da classe operária na Inglaterra, tem um livro muito bom que eu infelizmente perdi, né? Que fala da situação da classe operária brasileira, que se assemelha no começo dos anos 1900, 1910, né? Antes da greve geral de São Paulo, né? Das grandes mobilizações da greve geral de São Paulo e do país inteiro, que se assemelham muito, né, com o livro do Engels na França. Aí eu vendo esses relatos dessas trabalhadoras terceirizadas, que a gente sabe que não se limita, tipo, à área terceirizada de limpeza, né? Eu me pergunto, né, se a gente tem muito mais sensibilidade naquela época que o Engels denunciava do que uma outra fase do capitalismo onde tipo, o proletariado também. Se a gente for pegar esses relatos, né, que de trabalhadores terceirizados, mas também de entregadores de aplicativo, né, de trabalhadores da indústria, de outras coisas também. Pegar esses, a gente vê que essa precarização, a gente vê que a gente tem muita coisa em comum daquela fase do Engels, né, da situação da classe operária da Inglaterra, né? E que esse discurso de crescimento econômico, esse discurso de consumo que afeta um setor dos trabalhadores, na verdade, né, eles, na verdade é um modo de tentar mascarar, de tentar jogar todo esse setor, jogar essa precarização debaixo do tapete, como se fosse sujeira, sabe? De esconder a sujeira. Né? E o que acontece? E que isso é uma das marcas do capitalismo atual e que o Trotsky já falava isso já anteriormente e que, passado tanto tempo, né, da existência do Trotsky, inclusive da morte do Trotsky pelo stalinismo, né, isso não mudou muito. Né? O que acontece? O capitalismo ele tem em si, carrega em si essa crise econômica, né? O desenvolvimento do capitalismo leva em crises econômicas. Ou seja, o capitalismo tem momentos de crescimento, né? Momento que setores conseguem consumir, setores têm poucos setores conseguem ter uma qualidade de vida razoável, mas ao mesmo tempo ele tem crises, né? E cada vez mais as crises aparentam ser muito mais profundas, né? Por exemplo, hoje se discute uma crise econômica que
que é pior do que a crise de 29, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem reflexo muito forte disso, né? A cesta básica hoje está custando R$ 1.000, né? O preço do arroz custa mais de 30, uma compra básica no supermercado sai R$ 100, né? E o salário? E o salário aumenta com isso? Não, né? E isso mostra tipo que isso vai gerando mais crises profundas, né? O que leva, como eu falei, né, a possibilidade de termos revoltas e revoluções futuramente, né? De ter crises, grandes convulsões sociais, como eles próprios chamam, né? Agora vamos falar um pouco, né, da questão do, do Estado, né? O marxismo fala que o Estado, né, é um instrumento de dominação de classe, né? O Estado não é um órgão que está acima da sociedade, governando para todos. Ele é um instrumento de classe que hoje está na mão, né, da burguesia, né? E, e a burguesia utiliza para dominar os trabalhadores, né? O Marx também falava que o Estado é um comitê de negócios da classe dominante, né? Onde a classe dominante consegue fazer os seus negócios, suas negociatas dentro do Estado. O conceito é esse que vale até hoje, né? Por exemplo, se a gente vê todos os casos de, por exemplo, de corrupção, né, que existiu em diferentes governos, né? É um pouco disso, é um pouco da classe dominante fazendo seus negócios, né? E os grandes empresários pegar desde do Avan, que tem Luciano Hang, que é acusado de sonegar imposto, até a OS, Andrade Gutierrez, é um pouco de como funciona o Estado dentro do capitalismo, de o ser um comitê de negócios da classe dominante, de ser um comitê de negócios dos grandes empresários, né? E aí entramos aqui, né, da questão da democracia, né? O Trotsky fala que a democracia apresentada pelo capitalismo ela é uma democracia que não tem um conteúdo dentro, né? Então, acho que seria interessante a gente analisar esse conteúdo, né? Tem um livro que eu li e eu gosto bastante, chamado O que é Democracia, um livro fininho, fininho, né? Mas um livro muito bom do professor Décio Sais, né? Indico para ler, inclusive futuramente, conforme for o desenvolvimento desse canal, né? Podemos inclusive até tratar desse livro, né? O Décio Sais fala que existiu durante a história vários modelos de democracia, né? Na Grécia antiga, né, dos filósofos, dos sofistas, se falava democracia, né? Só que o que o Décio Sais faz? Fala que democracia tem que ver qual período histórico, as relações entre as classes, né? A questão da propriedade, né? A questão do modo de produção, para poder ver que conceito de democracia estamos falando, né? E através dessa análise a gente chega a conclusão que a democracia hoje é uma democracia burguesa, né? Na linguagem dos marxistas, né? É uma democracia que é uma democracia para poucos, né? Uma democracia que é uma democracia para poucos, né? Não para a grande maioria da população, né?
que, por exemplo, mesmo tendo o direito democrático constitucional, por exemplo, de realizar protesto, se ela for protestar, ela vai ser reprimida pelo Estado. Né? Se, por exemplo, mesmo ter o direito democrático de se contestar, de ter atuação, se ela fizer isso numa fábrica, por exemplo, ela pode ser demitida, né? E para a gente ver que essa democracia hoje não é tão, de fato, democrática. E o que acontece? E tem outro elemento também que é importante a gente falar sobre a questão da frente popular, né? Que foi algo bastante combatido pelo Trotsky, principalmente num período histórico, né? Que a gente pode explicar, né? Do giro stalinista de fechar frentes governo com a burguesia, né? Que envolve o stalinismo, também tipo sociais democracia, que é uma frente, né, onde envolve organizações da classe operária, organizações dos movimentos sociais, com setores, né, burgueses, propriamente ditos. Por exemplo, voltando à candidatura do Boulos, né? O Boulos, né, no segundo turno, no final da semana passada, anunciou o apoio do PTT, da rede do PT e do PCdoB, e também do PSB, do Márcio França, né, que até um tempo atrás estava buscando apoio do João Dória, do Bolsonaro. O Boulos anunciou essa frente. O que é essa, como frente democrática? O que é essa frente democrática? É a frente de partidos burgueses, como a rede, dos grandes empresários e banqueiros, como a rede, que da Marina Silva, que tem gente como a dona do Itaú, né? Por trás disso, né, partidos da Cátia Abreu, do PTT, que foi historicamente conhecida como a inimiga do movimento Sem Terras, com movimentos sociais, como do MTST, setores dos sindicatos que estão apoiando a candidatura do Boulos, né? E essa frente de conciliação de classe. Só que o que acontece? Essa frente de conciliação de classe vai até onde a burguesia permitir. Quando a burguesia não permitir mais essa frente de conciliação, ela expulsa, né, os reformistas, os sociais-democratas. Por exemplo, o que foi o impeachment da Dilma? Foi justamente a burguesia expulsando o PT de lá, né, os grandes capitalistas, porque o PT não servia mais, né, aos seus interesses, né, trocou por outro. Então se inventou qualquer desculpa para poder realizar o impeachment, né? A burguesia mobilizou bases de classe média e tudo mais para poder tirar um governo e colocar o outro que no caso, na época seria do Michel Temer e depois do Bolsonaro, né, para poder servir aos seus interesses, né. Esse é outro elemento importante, né, que o livro trata, né. Então a gente vai tratar um pouco agora sobre a questão do comunismo, né. O que é o comunismo? O comunismo significa a tomada do poder, os trabalhadores tomarem poder, né? E a partir da tomada do poder expropriar, né, a burguesia, para assim não existir mais classes sociais, né? E ao expropriar a burguesia, você define um Estado, né? Porque o Estado é um instrumento de dominação de classe. Uma vez que não existe mais classe,
o Estado também não tem razão de existir, né? E ele definha, né, o Estado, né, transformando num mero aparelho administrativo para tratar questões da sociedade, e a categoria proletariado nós transforma como produtores livres e associados, né? E por que é então importante dessa tomada do poder? Porque isso foi uma experiência do marxismo, né? O Marx viu na Comuna de Paris, né, que o, que o proletariado fez algo extraordinário, né, na Comuna, só que ele não tomou poder, né? E com isso o proletariado foi massacrado, né? No... Só que esse massacre que o proletariado francês sofreu por conta da Comuna de Paris, ele serviu de uma experiência para o Marx muito importante de colocar que a burguesia não iria abdicar dos seus interesses, não ia entregar, não ia dar de mão beijada os seus interesses, né? O poder para o proletariado. E o que acontece também, né? Por exemplo, a gente for ver a Revolução Russa, quando os bolcheviques tomaram o poder, houve uma reação, né, da classe burguesa, né? Houve uma reação da burguesia através da contra-revolução, seja a contra-revolução interna ou seja a contra-revolução externa. E houve uma reação muito violenta, diga-se de passagem, né? Onde, por exemplo, tem um livro muito bom do Vitor Serge que dizia que o exército branco tirava os olhos dos apoiadores da revolução e e arrastava os apoiadores da revolução russa nas ruas, né, que eram da contra-revolução, né, que eram contrários à revolução, né, para você ver o nível, né, do que significa a contra-revolução, porque arrasou, né, em última instância, a Rússia deixou a Rússia numa situação de penúria e de miséria muito grande, né? Então, mas só que diferente da Comuna de Paris, os bolcheviques conseguiram derrotar essa contra-revolução, né? E é importante falar que a tomada de poder, que o comunismo não acontece, né? Ele não acontece dentro do Estado, né? De mudanças dentro do Estado. Quem propõe isso é a social-democracia. Mudanças que, em última instância, o Lenin vai colocar muito bem que a social-democracia ela quer administrar os interesses do Estado burguês, né? Que ela quer administrar os interesses do Estado, da burguesia. E para a gente analisar muito bem, né, essa questão que ela quer administrar os interesses da burguesia. O que acontece? Então, ou seja, precisa tomar o poder através do uso da força, né? Do proletário organizado tem que tomar essa tomada do poder tem que ser através da força, né? Não através da base do diálogo, até porque que tem uma outra classe, né, que tem interesses opostos a ela, então tipo um diálogo tem uma hora que trava, né? Lembrando também que é importante colocar que quando os bolcheviques tomaram o poder, né, antes do cenário da contra-revolução, não houve
assim, um banho de sangue, né? Que esse banho de sangue se deu depois que os bolcheviques tomaram o poder por conta da contra-revolução, né? Outro elemento também que o Marx vai falar que o proletariado não tem pátria, né? Que o proletariado ele o, ele não tem pátria, ele não é de uma nação ou outra, né? Por que isso? Porque o capitalismo se desenvolveu, né, de forma mundial e o proletariado junto com o capitalismo se desenvolveu de forma mundial. Então, o proletariado chinês, do proletariado brasileiro, do proletariado dos Estados Unidos, eles têm o mesmo interesse. Por mais que, por exemplo, hoje essas nações, né, briguem, tenham seus conflitos entre si, o proletariado dessas nações tem o mesmo interesse, né? E aqui a gente vai encerrar um pouco essa discussão, né? Para poder falar que o capitalismo é uma ordem social, né? Pode dizer assim, e essa ordem social ela, ela deixa de existir, né? A partir do momento que ela se esgota suas possibilidades criadoras. A partir do momento que ela não tem mais nada para oferecer, né? Ela deixa de existir. Por exemplo, hoje a gente vive, pelo menos ao meu ver, aí vocês comentem se vocês acham que eu estou certo ou que eu estou errado, mas ao meu ver, o capitalismo, o capitalismo hoje, tipo, está se transformando em uma barreira para as próprias relações humanas, né? Tipo, hoje a gente vê a dificuldade do capitalismo em dar uma resposta, por exemplo, a uma crise do Covid, né? Muitos falam do novo normal, muitos falam de uma novo modelo de sociedade e tudo mais, que agora muita coisa vai mudar por fora da mudança do capitalismo. E o que acontece? E o que acontece? Isso mostra que o capitalismo ele está se tornando um entrave, né, para as próprias relações humanas, né? Porque por conta de não responder a uma crise básica e por conta de toda a crise econômica que ele tá gerando, né? E está acontecendo hoje, que não vale a pena lembrar, eu já falei isso inúmeras vezes, que não é por conta do Covid, uma crise econômica já estava sendo gestada e que foi aprofundada pelo Covid, né? Aí, aí o que acontece? O Marx, né? Ele achava que a metade, no final do século XIX, no século XX, a gente já estaria vivendo nos países no socialismo, né? Por quê? Porque além de um manifesto comunista ser um importante livro de análise política, sociológica, histórica, ele é também um guia para ação, né? O Marx e o Engels elaborou textos para poder guiar os trabalhadores na sua ação, né? E eles previam que o capitalismo hoje não ia existir. Eles estavam errados, né, nesse ponto, né? Porque infelizmente o capitalismo, né, ele ele existiu, né? O que o Marx errou? Porque subestimou, né, o desenvolvimento do capital e, ao mesmo tempo, superestimou a maturidade do proletariado. Lembrando que, em 1848, né, o proletariado estava muito atrelado com
com a burguesia, por conta de ser por conta também do capitalismo efetivamente ter poucos anos de existência, de menos de 100 anos de existência, era tudo muito novo, né? E o proletariado ainda estava a reboque, né, da burguesia. Depois que o proletariado teve a sua experiência em 1848, no livro Luta de Classes na França, mas também isso acontece também na Alemanha, né? O proletariado ele ganha sua independência de classe, né? Mas se a gente for ver depois, né, na Comuna de Paris, a gente vai ver que o proletariado ainda estava sob influência de ideais anarquistas, de ideais pré-socialistas, o que foi uma dificuldade, né, para o que mostra também uma certa imaturidade do proletariado, né? O que acontece? Hoje, né, o Marx começou a olhar algumas bases disso no livro do Capital, mas na época do Manifesto Comunista não, que era uma outra fase do capitalismo, né, que é a questão do monopólio, né, a questão da fase do monopólio, que a própria concorrência geraria um monopólio, né, que a própria concorrência onde um grande consegue engolir empresas menores vai gerar vai gerar um monopólio. E foi isso que aconteceu, né? Hoje a gente vê grandes monopólios, né? E uma concorrência muitas das vezes chega a ser artificial, né? Não chega a ser um negócio real, né? E outros elementos que que o Marx errou, a questão da Revolução Alemã, a questão também de achar que os países periféricos, os países semicoloniais, iriam seguir as revoluções dos países centrais, não deu um certo enfoque nos países semicoloniais, mas só que isso foi essa coluna deixada em branco pelo Marx foi muito bem preenchida por Lenin e principalmente por Trotsky, né, com as criações da Terceira e a Quarta Internacional, né? Já falamos aqui da burguesia que se colocou contra o proletariado. Aí, né? Aí a gente vai falar da questão, né, desses países semicoloniais. O Trotsky elabora, né, coloca que as tarefas democráticas do proletariado estão interligadas com a Revolução Socialista. Demandas como moradia, né, já que a gente está numa fase do Guilherme Boulos, do MTST, demandas como a reforma agrária, né, são demandas democráticas que são interligadas com o desenvolvimento da Revolução Socialista. O que acontece com a ação independente dos trabalhadores, né, para que isso aconteça. E por fim, a gente fala da decadência da social-democracia, né? Estamos chegando ao fim. Se for meio confuso, peço desculpa, né? Eu estou fazendo esse vídeo à noite. Mas a gente fala da decadência da social-democracia, que hoje ela não serve mais. Ela serve simplesmente para sustentar o capitalismo em pé, né, dando algumas concessões do proletariado, do que combater o capitalismo de fato. Então, pessoal, foi isso, né? Alguns elementos, né, do livro, do texto que o Trotsky faz dos 90 anos do Manifesto Comunista, né? Tanto o escrito do Trotsky, tanto o livro do Manifesto Comunista são bem atuais, né? Peço desculpa se ficou meio confuso. Quem não entender, por favor,
escreva na caixa de mensagens, né? Primeiro, quero agradecer quem viu esse vídeo, né? Deixem sua curtida no canal, se inscrevam, curtam a página do Facebook e sigam a página do Instagram para poder vídeos como esse terem uma força maior, né? A programação dessa semana vai ser o seguinte: quinta-feira vamos ter uma entrevista, né, com Tamires, do pessoal da corrente MES, né, Movimento da Esquerda Socialista. Vamos novamente conversar com a Jéssica, né, da Resistência. Lembrando que além da entrevista, vamos debater também a questão da candidatura do Boulos, né, a questão dos rumos que a candidatura do Boulos está tomando, mas também rumos que o pessoal está tomando em si, né, que está se expressando muito grave no segundo turno, porque não adianta só fazer uma entrevista, mas eu acho que esses debates, né, que a esquerda tem que se propor fazer e que o mesa de debates não vai se furtar de fazer por conta disso, né? Também vamos ter uma live para falar sobre a frente esquerda dos trabalhadores da Argentina, né? Da FIT, com a Marie, né? Militante do MRT e do Esquerda Diário. E vamos conversar também com o Macedo, depois dessa live da FIT, do PCB, para falar do PCB e também de fazer essa discussão importantíssima dos rumos da candidatura do Boulos. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez quem assistiu esse vídeo, né? E fiquem ligados com as atividades que o Mesa de Debates vai promover. Encerrando o programa Teoria Marxista.